E aí, vamos fazer um torrone agora? Você vai precisar só de umas coisinhas aqui que esse cabo vai ter que ensinar vocês. Assim, na ausência desses equipamentos, o que a gente faz? Bom... Se vira, né? Sai pra comprar. Cara, é preferível uma batedeira com bowl de inox, porque a gente precisa secar a massa, né, o ponto da massa do torrone. O torrone é basicamente uma espécie de marshmallow, uma espécie de merengue que recebe duas caudas, né? Você tem ali uma cauda à base de mel e água, que entra a 120 graus sobre as claras, já numa textura de merengue ou clara merengada, né, as famosas claras em neve. Por isso a gente tem aqui um pouquinho de açúcar refinado e as claras já na batedeira. E ali, pessoal, já no fogão, para adiantarmos essas caldas, né, tem a calda do mel com água. É só mel e água? Exatamente, é só isso na primeira calda, que vai chegar até 120 graus. E a segunda calda ela é composta por açúcar refinado, glucose e também tem água. Então a gente vai passar depois as receitas direitinhos para vocês, né, as quantidades. Então, além dessa massa, né, que corresponde às claras com esse açúcar extra, para estabilizar as claras, e aí em seguida a gente entra com as caldas, né? O primeiro a 120, a base de mel, e a segunda calda a 150, lá a base de glucose. Então a gente vai trabalhar essa mistura aqui até ela ressecar. Então, sobre os utensílios aqui na batedeira, a gente está usando o globo ou planetário para iniciar essas claras merengadas. E depois que a massa estiver espessa, até chegar no ponto, né? Que a textura do torrone ela pode ser de uma textura macia a uma textura meio puxa, assim, né? Tem quem goste dela mais firme, inclusive. E então, para a gente conseguir essa textura, eu vou usar depois a raquete para trabalhar essa massa, porque vai forçar muito o eixo da batedeira. E aí depois a gente entra com as guarnições, né? Então tem aqui um mix de castanhas, a gente optou pelas amêndoas, castanha de caju, tem pistache e laranjas cristalizadas. Então a gente fez esse blend aí de frutas, né, para guarnecer o torrone. Castanhas, feira, frutas e suave. Eu acho que só a laranjinha com essa qualidade não, né? A gente pegou aí uma laranja, uma toranja, um grapefruit, né, e trabalhou na técnica de cristalização. E é um processo demorado, mas vale a pena. Então a gente consegue usar essa guarnição em torrones, em panetones. A calda pode. Olha lá pra gente, vai ali ver a temperatura da primeira calda de mel. Bom, gente, eu vou iniciando aqui, tá? Vou agitar as claras até formar uma clara merengada. E a ideia é que isso aqui já tem uma textura de merengue, né? Basicamente, quando entrarmos com a calda de mel, que tem que estar a 120 graus. É importante usar termômetros, né? Ali o tio Lélio está usando um termômetro de superfície, que é um de infravermelho. Calda à base de mel, que vai entrar a 120 graus. Isso aqui é para ajudar a tirar a calda e ressecar a massa. Olha lá, tá uma textura maravilhosa, o cheiro. Ou maçarico ou uma pistola de calor, né, gente? Bom, gente, então é isso. Já adicionamos as caldas, teve a troca da ferramenta aqui da batedeira, né? A gente começou com o globo e finaliza com a raquete, porque a massa vai ficando espessa, pesada e força o motor. E, bom, depois a gente resseca, né? Eu acho que vocês acompanharam aí, eu ressequei com maçarico, até o ponto desejado, que você vai saber o ponto, na verdade, quando pega-se uma parte da massa e esfria, né? Num bowl com água e gelo, para ver a textura. Ou na água gelada, simplesmente, né? Você vai perceber que a massa vai estar num ponto macio. Na água gelada, né? Exatamente, que ela está quente aqui, né? Tá. Aí você pega uma parte e esfria para ver se já está na textura desejada. Caso não, tinha que ressecar mais, aí vai usar um maçarico, uma pistola de calor, ou um secador potente, enfim. Isso vai ajudar no ponto do torrone.
E aí, uma vez obtido o ponto, a gente tem aqui as frutas que estão quentes, né? Exceto as laranjas cristalizadas. E aí eu vou adicionar isso aqui. A gente vai trabalhar só um pouquinho, vou precisar de um pão duro, né? Uma colher de pau melhor. E agora, a parte mais importante para abrir essa massa, é importante que vocês tenham tapetes antiaderentes. Ou então a bancada com um pouco de fécula de batata e açúcar impalpável, tá? Vai servir também, né? Ali você estica a massa de torrone sobre pra cá. Olha aí, que branquinho, que bonitinho. Bom, aqui tá o torrone. Aqui você tem, a gente começou com umas claras... clara em neve, açúcar, fez o merengue. Isso, tá. Exatamente, uma base de merengue. No fogo a gente tinha duas caldas. Uma com açúcar e mel. Não, água e mel. Água e mel. E outra... água e mel, presta atenção. Água e mel, outra água e açúcar. Água, açúcar e glucose. Água, açúcar e glucose. Essa segunda calda, ela tem que estar a 150 graus, né? Água, açúcar e glucose, Exato. 150 graus. E a primeira calda, que é a base de mel, água e 120. mel, 120. Exatamente. O Lucas tem 2 termômetros. Um com infravermelho. De superfície, né? Esses aí, mas vai funcionar melhor o com espeto. Não desperdiça não, pô. Beleza. Então, calda de água e mel a 120, açúcar, glucose e água 150. 150. A receitinha certinha tá tudo lá. E essas caldas foram adicionadas quase que simultaneamente, né? Sobre as claras merengadas. Então bate as claras com um pouquinho do açúcar, entra a calda de mel e em seguida a calda da base de glucose. E aí vai até o ponto. Com ele quente, não pode esfriar. Na verdade o objetivo agora para você conseguir esticar ela, é bom ela estar quente mesmo. Tá. Mas aí vai estar pronta quando de fato essa massa esfriar agora, né? Pra gente poder finalizar com a sugestão é o papel de arroz. E esse papel de arroz vocês vão encontrar nessas lojas aí que vendem produtos para confeitaria, né? Tem aqui em Taguatinga tem algumas. Bom, a gente encontrou um, cuidado, tá meio quente. Geralmente essas folhas de papel de arroz, elas vêm com uma estampa, né? Vem um desenho do Shrek e tal, outros temas que você prefira, mas a gente trabalha com ela mais neutra. Tem o da Elsa? Provavelmente, tio Leris, eu prefiro essas lisinhas. Ou um pano úmido, você me empresta aí? A massa tá meio peguenta, então vai aqui, ó, 2 tapetes. Vamos esticar um retângulo mais ou menos do tamanho da folha de papel de arroz, né? Que seria uma folha A4, pode ser assim. Tem um rolo aqui de massa. Ou vai apertando simplesmente, jeito mais simples. Então aqui é só esticar. Na ausência do tapete de silicone. Cara, bancada com amido, fécula de batata, açúcar impalpável. E aí você pode embalar, né, num plásticozinho, um celofane que o pessoal usa. Uhum. E aí pode conservar por um bom tempo. Uma vez você me falou que o torrone ele tem um tempo de vida útil muito grande, né? Exatamente, cara. Ele, por ter muitos açúcares, né, ele tem uma longa durabilidade. Ele pode... Bom, eu não sei se é exagero, mas eu já fiz testes e guardado num pote bem fechado na geladeira ficou até 1 ano. E na geladeira é legal porque ele vira quase um biscoito, né? Ele fica mais sequinho, né? Assim, se fica exposto vai pegar umidade com certeza, mas bem fechadinho ele te dá essa opção, né? De quebrar ele em porções. Caso contrário, ele ficaria com a textura meio amolecida, né? Porque é artesanal. Igual que a gente tem aqui. Um ano sem comer. Você apresentou o torrone? Esse aqui, exatamente. Pra trazer aqui pra esse momento e provar. Esse daqui tem 1 ano? E mostrar que de fato tem. Não tem? A Júlia aqui conhece. Aqui, ó, tá quase esfriando, vai soltar tudo. E aí a gente remove o tapete e entra com papel de arroz, finalizando. Depois é só porcionar e aproveitar. Bom, Papito, os cookies já saíram do forno e estão esfriando. Aí, exatamente, né? Ficou legal isso aí? Então macios ficaram, bonitos, rústicos, estão bem legais aí. E o torrone? Bom, e aqui o torrone já esfriou, tá, gente? Dá pra remover o papel,
tapete antiaderente. E aí a folha de papel de arroz tem duas superfícies, né? Tem uma mais porosa e uma mais brilhante. Bom, eu costumo colocar o lado poroso em contato com o doce. Tem até mais aderência, melhor. Né? Exatamente, aqui como se fosse uma cola. Vou até autografar aqui. Tá? Daí é só fazer aquela manobrinha para poder virar. Vou aproveitar o tapete aqui, remover o outro. E aí o Lelis, se quiser finalizar por gentileza, o nosso torrone aí. Né? Agora é esperar um pouquinho, galera, para poder porcionar o torrone e degustar, né? Vamos ver como é que ficou isso aí. Está a textura que todo mundo gosta. Aquele torrone macio, suave. Como é? Agora é só esperar. Mas eu soube que os presentes são alérgicos a amêndoas, então... Alérgico a amêndoa? Não tem ninguém aqui alérgico, não. Se tivesse uva passa, aqui também. Pois é, mas não deu. Mas fica à vontade se você quiser colocar uva passas, amendoim, baru, castanha de caju. Porque o torrone é meu e eu faço o que eu quiser com o meu torrone. Deixa a uva passa pro arroz, a salada. É isso aí. Bom, galera, tudo pronto. Cookie esfriando. Torrone já laminado com a folha de papel de arroz. O Papito agora vai montar nosso pratinho e a gente vai degustar. Bom, não tem nada de extraordinário não, pessoal. Só vou porcionar aqui, o torrone ficou bem macio. E aí você pode trabalhar com um pouquinho de fécula, não sei, amido. Alguma coisa para não deixar ele tão pegajoso. E você conseguir manipular isso aí até o final. Então aqui eu tenho uma mistura basicamente de partes iguais, né, de fécula de batata e açúcar impalpável. Quase não adoça, né? Bem pouquinho. A fécula vai criar uma película, né? Vai pegar a umidade ali da massa do torrone, vai criar uma película ali ressecando. Desculpa aí, estamos na cozinha mesmo, né? Bom, e aí é isso. Tem umas aparinhas aqui que o pessoal da cozinha agradece. E aí você porciona. Deixa eu virar pra você. Obrigado, vou tirar só mais uma aqui. É bem macio, tá, gente? Lembrando que dá pra ficar mais firme. E o pistache dá um charme, né, tio Lenis? Então é isso, ó. Vou tirar umas barrinhas assim. Nada demais, não. E o Lelis está preparando um café aí pra gente degustar esse torrone. Na hora. Vem cá, e você tá com o ateliê da Zúcaro? A gente tá com a proposta. Entra lá no Instagram, galera, da Zúcaro. Estão recebendo encomendas já. Mas a ideia é virar uma loja, um café? Na verdade é um ateliê, né? Pra gente desenvolver ali técnicas de confeitaria. E como é que a galera tem acesso? Produzir doces, sobremesas. Bom, em breve a gente vai estar atualizando o Instagram e criando um site aí pra atender o público, né? Quem queira encomendar algum doce, alguma torta, algum preparo aí. Vai ter torrone? Podemos fazer, né? Aceitamos encomenda de torrone. Aceitamos. Então, Zúcaro, ateliê de confeitaria. E os cookies a gente coloca aqui. Bom, pessoal, então essa é a proposta do cookie, tá? Não esfriou totalmente, mas já dá para consumir. Ele fica bem cremosinho no meio, ó, lembrando bastante um brownie, mas por fora você ainda percebe aquela resistência, aquela crosta. Não sei se tá igual esse de amêndoas, porque esse aqui tá frio, né? Tá pronto, foi feito bem antes. Esse tá horrível. E esse de chocolate, cara, não sei se... Eu soube que ia ter um café aí. Pô, cara, brigadão. Valeu. Muito bom. Ter você aqui, bati no microfone. Galera, lembra o seguinte. Comer junto é muito melhor. Tá? Obrigado, Luquinhas. Valeu. Vida longa, Zúcaro. Obrigado, Ju, que tá ali atrás. Tá? Valeu, pessoal. Isso, obrigado. Até mais.